Glória a Jesus. Jeremias, capítulo de número 18. Me dá uma água, amor, por favor. Tô tremendo, a boca tá seca, o negócio tá suando. Quer de novo? Mulheres! O encontro é... Eita glória! Tá, glória a Jesus. Jeremias, capítulo de número 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, grita célula. Com açúcar? Tem? Podendo não, amigo. Isso é coisa do pastor Bruno. Falar, viu? Só vou dizer, Deus vai tratar com você. Você fez isso? A coisa tá tão séria aqui nessa igreja que você não tá podendo nem confiar em beber uma água. Tem alguns irmãos em pé? Então amém. Fique de pé. É hoje, hein? É hoje, Guilherme. Oh, Jesus. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, nós ansiamos, Senhor, ouvir a tua voz aqui nesta noite, Jesus. Tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já falou no nosso coração, foi tremendo até aqui. Mas nós ansiamos ouvir, Pai, a tua palavra aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração venha estar aberto, receptivo a tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração aqui nessa noite. Pai, há uma cartilha pronta, mas o Senhor sabe, eu sempre te peço que não seja aquilo que eu preparei, mas que seja aquilo que está no teu coração, para a tua igreja, para a tua noiva. Pai, fala conosco, não se cale, Senhor, aqui nesta noite, porque tudo que nós queremos e precisamos, Senhor, é a tua voz. Eu creio, Pai, que uma palavra que o Senhor libera, Senhor, sobre as nossas vidas, ela tem poder de liberar uma sentença, decreto, destino, Senhor, para a nossa vida. Então, Pai, fala conosco nessa noite, e que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor aqui, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Se assente. Já tem um tempo que eu tenho ouvido muito as pessoas falarem muito sobre processo, sobre propósito. E quando o pastor Bruno pediu para mim trazer a palavra hoje, o Espírito Santo trouxe esse texto no meu coração. Porque muitas das vezes, muitas das vezes a gente vai pelas modinhas, pelas frases de efeito do momento. Suporte o processo para chegar no seu propósito. Mas que processo é esse, Danilo? Que propósito é esse? Qual a finalidade desse processo
propósito? São perguntas que alguns se fazem, tem gente que nem preocupa com isso. E isso tem trago no meu coração alguns questionamentos, e o Espírito Santo trouxe algo para o meu coração, para o teu coração aqui nessa noite. Quem sabe você está vivendo esse tempo de processo na sua vida. Quem sabe você é alguém que você procura um conselho, uma solução, e a resposta que você tem é essa. Suporte o seu processo, tem um propósito, Deus tem um propósito. E aí, às vezes, a gente fica com vergonha de perguntar, que propósito é esse? Que processo é esse? Como que eu espero dentro desse propósito, dentro desse processo? Eu sento na cadeira e espero Deus fazer? Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Não sei se é só eu, gente, mas a gente é muito questionador dentro de umas coisas. E esse texto de Jeremias, ele vai falar a respeito de um homem e o barro. O oleiro e o barro. O oleiro é uma das profissões mais antigas que a gente vai conhecer na Bíblia. Quando a palavra de Deus vem a Jeremias, eu imagino Deus dizendo assim, eu vou falar algo para ele de uma forma que ele vai entender. Ele não vai fazer cara de brisa, de falar assim, nossa, será que ele está falando isso aqui mesmo? Não. Deus, ele está trazendo uma linguagem naquilo que Jeremias iria entender. Porque o trabalho com barro, o trabalho com cerâmica, já era algo corriqueiro na vida deles. Então, eles já sabiam do que Deus estava falando com eles ali. Eles entendiam essa analogia de o homem e o barro. Você pode dizer comigo assim, o homem e o barro. O oleiro, Deus, o barro, sou eu. Oleiro, Deus, o barro somos nós. E nessa passagem aqui nos mostra o oleiro divino manejando ali com as suas próprias mãos o barro. E não para, não descansa. Ele faz, ele refaz, ele empenha força, ele empenha dedicação, até chegar no ponto de que o barro esteja útil. Esse texto aqui, ele vai falar para nós, ele vem nos mostrando que o oleiro, ele não perde o controle de nada. O oleiro, ele está fazendo, ele está refazendo, ele não para de fazer aquilo que ele começou para fazer. E eu quero começar esse texto, a palavra, dizendo para você aqui nessa noite, fique calmo, fique tranquilo. Se você está no meio dos seus processos e está achando que Deus esqueceu de você, essa palavra é para você, para dizer que Deus não perdeu o controle de nada. Ele sabe o que Ele está fazendo. O oleiro está sentado na roda, está fazendo, preparando o barro. Está ali, no seu processo, fazendo ali, mexendo com o barro. E não é diferente de mim, de você, que muitas das vezes você vê Deus fazendo tanta coisa, você vê Deus agindo em tanta coisa, e por um momento você vai achar que Deus esqueceu de você, mas não, Ele continua no controle, Deus está trabalhando. Por mais que você olhe e fala, não está pronto, mas Deus está trabalhando. Só que, quase peguei com o senhor, pastor Tito, ó, agora que dele. O oleiro está trabalhando, está fazendo a obra, faz parte dos processos. Tem processo que é rápido, tem processos que é mais complicados, tem uns que é chato de viver.
Alguns que muitas das vezes a gente julga que é desnecessário viver. Quem aqui nunca passou por uma reforma em casa? Quem aqui já fez uma reforma na sua casa? É bom, gente? Incomoda, não incomoda? Dá trabalho, sangue de Jesus tem hora. Bruno pagava o pastor dele, ele ficava lá em casa, enchendo de poeira, e eu lá no meio da poeira. Chegava, já estava tudo limpo, assim é ótimo, né? Mas alguns processos você vai ter que estar lá no meio da reforma. E esses processos, muitas das vezes, com o Senhor, se assemelham nisso. Fundação. Eu não entendo muito de construção, mas se tem uma coisa que dá um pouquinho de frustração, é a fundação da casa. É onde você injeta tanto dinheiro, você gasta tanto e você não vê nada. Fundação. De repente vai fazer sentido para você, porque você pode estar vivendo essa fase do seu processo. Está gastando tanto, está empenhando tanto, está fazendo tanto. E aí tem gente que fala, pastora, não é porque eu não estou orando, não é porque eu não estou buscando, mas pastora, me perdoa se eu estiver pecando, Deus me perdoa se eu estiver falhando. Parece que nada está acontecendo só na minha vida. Espera, você ainda está na fase da fundação. Você está na fundação e quer ver as paredes da sua casa subir. É assim ou não é? Você está na fundação, mas você já quer ver, sabe, as coisas acontecendo. Mas com muito carinho, fala para o teu irmão assim, com muito amor. Meu irmão, isso, dá uma cutucada nele assim. Você está na fundação, Bill. Deixa o Bill. Só que quando você está lá na fundação, você quer ver as paredes subindo. As paredes sobem, aí você já está querendo que os telhados já estejam prontos. Olha que legal. Estava na fundação querendo ver parede. Agora que você viu parede, você já quer ver o telhado da casa ficar pronta. E agora, quando tem parede, tem telhado, você chega em uma fase muito interessante, muito chata do processo, que é o acabamento. E o acabamento, por que, pastora, que você acha que é o mais chato de tudo? Porque é onde você começa as coisas começarem a ganhar forma, porém não está pronto. Você começa a ver as coisas, sabe? Naquilo que você começou mas não está pronto. Porque está sendo construído ainda. Porque está ganhando forma ainda. Mas não está finalizado. Essa fase do acabamento, ela é assim. Está pronto, mas ainda está sujo. Está pronto, mas ainda não está bonito. Quem sabe você está vivendo essa fase aqui hoje. Só que a gente, acelerado como é, a gente quer que tudo esteja perfeito. A gente quer que tudo esteja uma maravilha. A gente aceita Jesus hoje e amanhã a gente já quer falar em línguas e buscar poder do céu. A gente aceita Jesus hoje e já acha que você vai chegar depois de um culto como esse, todo mundo lá na tua casa vai ter aceitado Jesus e vai estar tão crente como você. Mas existe um processo. Diga comigo, existe um processo. E como eu falei, tem coisa que é rápido. Você compra, você vende, muitas das vezes, OLX. E comida, você compra até no crédito. São processos rápidos. Você arruma rápido. Algumas coisas vai demorar mais um pouquinho, o processo é um pouquinho mais longo. E principalmente quando se trata de vida com Deus, caráter e ministério. Isso aqui é um tratamento um pouquinho mais longo. Não dá para ser rápido. Não pode ser rápido. Porque isso aqui vai se tratar de processos, vai se tratar de algo que a gente chama de formação espiritual, vai se chamar de algo que a gente conhece como crescimento. Crescer demora, crescer dói. Dizem aí que tem alguns adolescentes que ele sente a dor do crescimento.
Sente dor nas juntas, sente dor na coluna, sente dores no corpo, porque está crescendo. E isso leva tempo, isso leva paciência, isso leva muitas das vezes até mesmo algumas renúncias dentro daquilo que você nem imagina do que vai acontecer. E nós precisamos aprender a passar por esses processos. A gente precisa passar de cada fase da nossa vida, sabe? Largando a fase de ser criança. Largando a fase da mamadeira. Largando a fase que a gente só fica no colinho. E quando eu preparava essa palavra, eu me lembrava de uma certa vez. Os meninos estavam começando a ter telefone. E os meninos eram doidos para ter a bendita da capinha de celular. Pedrinho falava: mãe, eu quero ter uma capinha. Quando eu crescer, eu vou ter uma capinha do Naruto. Você quer crescer para quê? Qual a finalidade que você quer crescer? O Espírito Santo falava para mim. Que às vezes a gente quer tanto, tantas coisas, mas o pensamento ainda é imaturo. O pensamento ainda é de uma criança. O que faremos quando chegar naquilo que a gente tanto quer? Quem sabe a gente está aqui querendo crescer, querendo ser, querendo fazer, e está com o pensamento que nem Pedrinho, querendo ter uma capinha de celular do Naruto. Nessa hora o silêncio da morte brota. Mas nós precisamos entender as fases da nossa vida que a gente está vivendo. A gente não pode viver baseado na fase do nosso amigo do lado. Cada um está vivendo uma fase dentro do nosso propósito, do nosso processo. E Jeremias, ele nos mostra alguns processos dentro ali da olaria. Eu sei que tem muitos pregadores aqui e provavelmente você vai achar mais. Eu achei 5. E hoje eu quero falar com vocês de 5 processos que o Espírito Santo me fez ver dentro desse texto de Jeremias. Você pode dizer comigo assim: ouvir, obedecer, crescer, amadurecer e servir. Pergunta para o seu irmão, pergunta assim: você está pronto para passar por esses 5 processos? E aí? Rolou aquele silêncio da morte, né? Eu sei. Oi. Ouvir, obedecer, crescer e amadurecer. Hoje nós vamos aprender aqui sobre esse processo na nossa vida. Ai, Deus. Quando a gente está em obra, nós vamos passar por estes processos do Senhor. E nós vemos aqui. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. A primeira coisa que eu e você precisamos dentro do processo entender e ter a certeza é que nós estamos ouvindo a voz correta. A palavra veio a Jeremias dizendo, e quando nós estamos no processo, já reparou que a gente tem sempre 1 milhão de vozes falando no teu ouvido? O amigo tem uma opinião, a vizinha tem uma opinião, o nosso querer tem a opinião, mas espera aí. Em qual momento nós estamos ouvindo a voz correta, que é a voz de Deus? Nós precisamos, dentro do processo, discernir qual é a voz certa que nós estamos ouvindo. É a voz do amigo, é a voz do vizinho, é a voz do que eu quero, do que eu penso, ou a voz do que Deus está falando para mim. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a voz do Senhor fala para Jeremias:
desce à casa do oleiro. Não há outro lugar para ouvir Deus falar a não ser na casa do oleiro. Ai, ai, ai. Jeremias tem a certeza que ele está ouvindo e está ouvindo a voz de Deus. E por isso prontamente ele já desce para entender e receber aquilo que Deus tem para ele. Para ouvir a voz de Deus, o que é necessário? A gente falou um pouquinho sobre isso na célula terça-feira. A gente precisa, quietude. A gente ajoelha, fala para Deus tudo aquilo que a gente quer falar, levanta de uma oração e vai embora. A gente não para falar a Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, eu estou aqui. Fala comigo, me direciona. E muitas das vezes nós precisamos disso para ouvir a voz de Deus. Quietude, silêncio, tempo com Deus. Alguns colocam o nome de devocional. Foco. Você precisa ter objetivo. Relacionamento com Deus não é aquele fast food que você chega no balcão, fala tudo o que você quer, levanta e vai embora. Acha que é do teu jeito, acha que é da tua forma, que Deus é que precisa ouvir você, mas na verdade é você que precisa ouvir e ser direcionado por Deus. Ai. E hoje em dia é mais ou menos assim. A gente tem tempo por Facebook, a gente tem tempo por WhatsApp, a gente tem tempo para ficar, no Instagram, a gente tem tempo para assistir uma live, um podcast de uma pessoa que a gente gosta tanto, mas a gente não tem tempo para falar com Deus. E a gente não vai deixar de ser criança na fé, porque a gente sempre vai chegar diante do Senhor pedindo. E não estando pronto para ouvir, muitas das vezes, o não que Ele vai falar para a gente. Meu Jesus. Faz aí um flashback aí rapidinho na sua memória. Quando foi que você teve um tempo de quietude com Deus? Quando foi a última vez que você falou assim: Deus, eu estou aqui, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Qual foi o momento de oração que você parou ali e falou: Deus, eu não quero te pedir nada. Eu só quero a tua presença. É difícil, né? É difícil. Porque muitas das vezes a gente fala demais. E eu falo até de mim. A gente fala demais. E a gente não gosta de ficar em silêncio. Só que para ouvir a voz de Deus, você precisa aquietar o teu coração. Eu me lembro de Davi, eu sempre me lembro de Davi. Em um momento de muitas vozes, só que interna dentro dele, a alma angustiada, ele vai virar para a própria alma dele e vai dizer: aquieta-te, alma, porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus, confia em Deus. Você precisa aquietar. Você precisa, muitas das vezes, fazer silêncio mesmo. Porque, de repente, você está dentro de processo que você não está entendendo o que Deus está te tratando. E você não consegue ouvir a voz de Deus para a tua vida. Está indo para um lado, para o outro, pelos teus desejos, por aquilo que você acha que está certo e não está ouvindo a voz de Deus. Deixa eu te dizer, você só vai ser bem sucedido na tua vida quando você começar a andar direcionado por aquilo que Deus está falando com você. Você está num relacionamento há 4 anos com um cara que não tem coragem de pôr uma aliança no teu dedo. E está falando: Deus, não fala comigo. Mas você não ora, não escuta Deus falar. Teu pai está dizendo, tua mãe está dizendo, teu pastor está dizendo. E você está dizendo: eu quero, eu faço, eu vou. Então vai, querido, vai quebrar a cara. Porque Deus não muda a palavra dele que ele tem liberado ao meu e
relacionamento, sobre trabalho, sobre família, sobre atitudes. Eu acho tão interessante quando a primeira coisa que Deus fala, a gente precisa calar. Oi, ai, ai. Deus só fala quando você cala. Deus só age quando você quieta. Já viu uma situação de afogamento? O cara está lá no mar, está afogando, está todo mundo vendo e o salva-vida está lá. Aí o povo fica desesperado, pelo amor de Deus, vai lá, você não está vendo? Está acontecendo, vai morrer, ajuda. E o salva-vida está lá. Aí ele vai falar assim, quando ele cansar, eu vou. Porque enquanto ele estiver esperneando, batendo o braço, é perigoso ele se matar e me matar também. Olha isso. Eu trago isso para nós hoje. Se a gente não aquietar a alma, se a gente não aquietar a boca, a gente pode se matar e matar quem está perto. Porque Deus só fala quando eu calo. Você pode dizer comigo? Deus fala quando eu calo. Meu Deus, vou embora aqui. Segundo ponto, a gente precisa estar pronto para obedecer o que foi lhe ordenado. Versículo 2. Vai à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Não adianta ouvir se eu não vou obedecer. Não sei, meu Deus do céu, se você sabe, mas existe 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. Porém, para ser vaso, só 8 que serve. Dá até para fazer uma analogia do muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas não é nisso que eu quero entrar aqui hoje. 200 tipos de barro. 8 só que serve para construção. Aí eu fui olhar. Por quê? Não é tudo barro? Aí eu fui olhar algumas coisas. Porque para fazer vaso, tem que ser barro bom. Não pode ser qualquer barro. Não pode ser de qualquer jeito. O barro precisa ser de pureza e flexibilidade. Então, no meio de 200, tem 8 só que tem 2 características que são essenciais. Precisa ser puro e precisa ser flexível. Hoje tem muita gente querendo ser vaso, só que pouca gente está querendo ser puro. Tem pouca gente querendo ser flexível. Para que manter santidade, pastora? O mundo hoje é você pode ser o que você quiser, mas o que a Bíblia diz ao teu respeito? Eu quero ser usado por Deus, mas é do meu jeito, porque eu nasci assim, vou morrer assim, não, Gabriela. Não é flexível, não é moldável, não é puro. E quer ser vaso. Querem ser útil, mas não quer deixar o oleiro moldar. Não entendo. Eu quero ser útil, mas não quero que o oleiro me molde. E às vezes, eu fiz questão de pedir lá nos grupos, lá para o pessoal ver, e Deus faz uns trem esquisitos. Pode ser da mesma forma, da mesma cor, mas às vezes o tamanho é diferente. Pode ter a mesma forma, mas às vezes você pode ter um detalhezinho diferente. Então não dá para mim medir a forma que eu vou ser usada com o que o meu irmão é. Não dá para eu medir o meu processo com Deus do mesmo jeito que Deus faz para o irmão de lá. Porque tem coisa que Deus vai pedir só para você. E não vai pedir para quem está do teu lado.
Eu acho tão interessante dentro da minha própria casa. Como eu aprendo dentro da minha própria casa. O meu marido, ele entra para dentro do banheiro para tomar um banho e fazer as necessidades, sai de lá. Deus me deu uma palavra. Eu falo, uai. Eu tenho que ficar em jejum, oração, monte. Ora por mim, Senhor. E põe a palavra e falo, Deus. E Deus vem e eu quase tenho um AVC, mas amém. Porque os pregadores sabem, gente, a gente fica nervoso. Tem que esvaziar de você. Então, é você que é assim. Meu intestino é preso, então é por isso. Entendi. Abafa, corta isso. Gente, Isaac pega as músicas do louvor, jogando. Está escutando a música e está jogando. Eu sou alguém que eu preciso isolar do mundo e me concentrar. Agora, eu vou obrigar o meu filho a ser como eu. Eu tenho que obrigar o meu esposo a ser como eu. Não dá. E por que muitas das vezes a gente faz isso com Deus? Se Deus está te pondo cá ali, colocando aqui, outra ali. Eu sou alguém, gente, que eu sou assim, esquisita. Eu tenho uma dificuldade para algumas coisas. As meninas que é mais próxima de mim sabem. Eu tenho uma dificuldade com a roupa. Eu tenho uma dificuldade com o trem. Eu falei, gente, eu não me vejo dentro desse estilo, mas eu acho lindo. Mas não é para mim. Eu tenho as minhas experiências com Deus, aquilo que Deus pediu para mim, para o chamado que Ele tem para mim. E a gente precisa ouvir o que Deus tem para cada um de nós. A gente tem que olhar e falar, Danila é uma referência de adoração, mas o que Deus quer de mim? Como o Senhor quer que eu pregue, como que o Senhor quer que eu fale, como que o Senhor quer que eu ande. A gente não pergunta mais ao Espírito Santo de Deus, Pai, o que o Senhor quer que eu visto, como que o Senhor quer que eu fale, qual que é a palavra que o Senhor quer que eu pregue, que hino quer que o Senhor quer que eu cante, o que o Senhor tem para a minha vida. Me molda, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem para o teu coração. A gente precisa ter um coração ensinável, para ele ter a liberdade de falar. E eu sinto uma graça de Deus nisso aqui. Porque o Espírito Santo precisa ter a liberdade para dizer para você como é que Ele quer te usar para este tempo. Você não está entendendo que tem coisa que Deus está apertando, Deus está moldando, está doendo, mas Ele tem um propósito dentro dessa dor para te colocar onde Ele quer. Mas se eu não ouvir e se eu não obedecer, eu vou reter aquilo que Deus tem na minha vida. Eu vou reter o propósito que Ele tem para o meu chamado. A gente quer ser útil, mas a gente não quer deixar Ele moldar. Do mesmo jeito que existe um barro para uma construção de um vaso, existe um barro específico que Deus quer usar. Falo com as minhas meninas de célula. Quando chega um caso, pastora, me separei, estou vivendo, sabe? Eu olho para mim e falo, eu não tenho propriedade não, mas espera aí, quem tem? Fulano, estou com um caso assim, assim. Você tem capacidade para cuidar. Posso mandar para você? Ai, pastora, é você. E elas vão e cuidam. Porque não quer dizer que Deus te colocou num lugar e você que tem que dar conta de tudo. Tem gente que vai ser preparado, vai ser capacitado. Essa fase do choro vai ser para dar um conselho para alguém. Essa fase de você achar que está esquecido, que está abandonado, Deus vai usar ela para alcançar o coração de alguém. Como, pastora? Vai ser no altar? Não sei. Vai ser no meio da rua? Não sei. Eu sei que você vai precisar abrir a tua boca para dizer, eu vivi, eu passei, eu sei. E aqui, olha a prova viva do que Deus fez. Mas a gente precisa ser ensinável.
Diga assim comigo, eu preciso ser puro e flexível. O barro tem que ser molinho, tem que ser puro. Com muito amor, mas eu preciso dizer isso. Se você está aqui com a sua vida toda troncha, toda errada, toda cheia de impureza, o oleiro precisa te moldar. Desculpa. Mas não dá para ele te usar assim. Pastora, mas eu conheço. Pastora, eu sei quem é Deus. Se você não for maleável, se você não for puro, se você não for ensinável, se você tiver com a sua vida toda errada, não dá. Ele não vai te usar. O barro tem que ser de qualidade. Deus é Deus de princípio. Deus é Deus de qualidade. Que é isso, pastora? Falando heresia? Tô não. A Bíblia fala de um jovem, conhecido como jovem rico, queria servir a Deus. E Jesus falava, vai lá na sua casa, vende tudo que você tem, aí você vem e me segue. Ele quis? Ele quis? Porque para ser vaso, tem que ter um coração ensinável. Você precisa abrir mão de muita coisa. Você precisa renunciar. E a palavra fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me segue. É quem quiser, não é obrigatório. Só que aí depois vem a segunda coisa, negue-se a si mesmo. E o barro, ele precisa ser ensinável, porque muitas das vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você mesmo acha que é regra de prática sua. Daquilo que você acha que está certo mesmo. Jesus fala, ô filhinha, vem cá, não é isso aqui não. Muda. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e não só ouvir, nós precisamos também obedecer. Só para eu ver se você está ligado comigo, nós precisamos ouvir e obediência é a chave para as nossas vidas. Porque quando nós obedecemos, tudo na nossa vida entra em propósito com Deus. Você não vê ninguém na Bíblia, gente, que obedeceu a Deus e se frustrou. Você não vê ninguém na Bíblia que obedeceu a Deus e deu com a cara na parede. Deus pediu a Abraão, o filho dele, aquilo que ele tinha mais precioso. Você acha que Abraão deu feliz? Não. Então, às vezes, Deus vai te pedir o carro do ano que você acabou de comprar. Você vai dar feliz? Só vê assim. Mas porque Abraão obedeceu, ele virou pai de nação. Você entende que tem hora que Deus vai te pedir umas coisas que você vai falar assim, meu Deus. Mas você está entendendo que ele está te pedindo porque ele tem algo muito maior para te dar? Vou dizer porque tem gente fazendo cara de brisa que não entendeu e eu vou dizer de novo. Deus está te pedindo algumas coisas que ele sabe que vai doer, que você não quer dar, mas porque ele tem algo muito maior para te entregar. Obediência, a gente não gosta de dar o que é precioso, mas a gente precisa obedecer. Querendo não, gostando não, mas Deus está dizendo. Eu já vi até uma figurinha um dia no Facebook aí, não sei. Uma menininha com um ursinho pequenininho e Jesus. Quem já viu isso? Um ursão bem grandão e ele está assim, falando assim, me dá. Jesus está dizendo, me dá. Me dá esse relacionamentozinho. Me dá esse emprego que te atrapalha de me servir de verdade.
Me dá todas as suas desculpas, tudo que você fala que não dá para me servir por causa disso, me dá. Porque tem algo muito maior preparado para você. Basta você se dispor. Basta você entregar. Aleluia. E não é dar de qualquer jeito. Já viu que tem gente que fala assim, toma aqui? Não é assim. E é ótimo que a gente vai pregando e vai lembrando, e eu vou voltar a fazer isso lá em casa. A obediência, ela é imediata, absoluta e com alegria. Não pode ser uma obediência de qualquer jeito. O que é isso? Imediata. Na hora que eu falei. Do jeito que eu falei. E com alegria. Já viu? Isaac vai guardar a louça. Bruno que gosta das muletinhas do Pedro batendo as muletinhas. Tinha que ter gravado para vocês verem. Eu, Bruno, menino, sou. Mas peraí. A gente não pode obedecer de qualquer jeito. Imediata, do jeito que Deus falou. Absoluta, da forma que Ele. E com alegria. Dá um sorriso no rosto, vai treinando. Dá um sorriso. Com alegria. Tô indo, mas não quero, tô guardando. Eu fazia isso com eles. Tá indo guardar a louça com má vontade? Volta, põe um sorriso no rosto e vai com alegria. Porque Deus ama quem dá com... É com cara feia, gente, não é não? É murmurando, não é não, gente? Gente, abre a Bíblia aí, 2 Coríntios 9, tem certeza? É com... Então a obediência, ela é com... Ai, credo, com força. A obediência é com... Fala pro teu irmão assim, meu irmão, Jesus tá mandando você obedecer com alegria. Então você já entendeu que você precisa ouvir, você precisa obedecer. E não é de qualquer jeito. Você precisa fazer com alegria. Aí você vai entender que você vai passar as fases do processo. Você vai começar a caminhar nesse processo. Quando você começa a ouvir a Deus, você começa a obedecer a Deus, aí você vai crescer. Terceira fase é quando o oleiro vai trabalhar com o curtimento do vaso. Ele pisa, ele amassa, ele amolece o barro. E essa fase é uma fase que a gente não gosta de viver. Depois você pesquisa no YouTube e vai ter lá um oleiro trabalhando. Você vai ver que o oleiro, ele faz muita força para dar forma ao vaso. E quando ele acha uma pedrinha, alguma coisa que ele não gosta, ele arranca. Esse processo do curtimento, às vezes, quando o barro é muito duro, às vezes precisa dar uma pisada para ficar mole, maleável. Às vezes é precisar molhar mais. Aí você fala, pastora, eu acho que eu estou nessa fase, choro o tempo todo. Sinto dores extremas que parece que a minha alma está arrancando pedaço. É Deus te moldando. É Deus te amolecendo para você chegar aonde Deus quer. A gente gosta de ser moído. É muito lindo a gente eu chegar aqui e falar assim, agora que você aceitou Jesus, a tua vida vai ser só vitória. Só vai ser alegria. Não é. Começa um processo. Crescimento. O pão tu tem que sovar ele, sovar, deixar um tempinho de molho, né? Assim, para ele crescer. Molho não, né? Deixa ele lá quietinho para ele crescer. Quanto mais tu bate na massa,
mais o bichinho cresce. Com barro é do mesmo modo. Quanto maior o teu curtimento, maior vai ser a tua durabilidade. E eu quero liberar essa palavra para alguém aqui. Você pode estar no teu tempo de curtimento. O Senhor pode estar te amassando, pode estar te molhando que você está chorando demais, pode estar te apertando, pode estar tirando algumas coisas que você não queria perder, mas está perdendo. Mas não fique preocupado, porque esse tempo de curtimento, Deus está te dando estabilidade para suportar. Você não vai quebrar de qualquer jeito. Você não vai quebrar de qualquer jeito. Essa situação que você viveu, Deus está te dando propriedade. Aquilo que outrora qualquer palavrinha te tirava da presença, Deus está te curtindo, porque não vai ter calúnia, não vai ter afronta, não vai ter investida de Satanás para te tirar da presença. Suporta o curtimento. Deus está te dando durabilidade. E eu senti graça disso. Bate na mão dessa pessoa que está do teu lado aí. Fala para ele, suporta. Porque Deus está te dando durabilidade. Ai, ai, ai. Tenta pegar um vaso desse e sair batendo nele com qualquer coisinha. Vai demorar a trincar, gente. Ó. Pode dar uma rachadinha daqui a pouco se eu continuar. Mas vai demorar. Tem gente que uma olhadinha já... Tem gente que nem é com... Deus está dando durabilidade. Não é qualquer coisinha que vai te trincar. Não é qualquer coisinha que vai te tirar de ser útil e vai te colocar lá para ser tratado de novo, não. Você está curado, você tem um processo. Você já aprendeu a ouvir Deus, você já aprendeu a obedecer. Você já está crescendo em Deus. Ai, meu pai, para um minuto e pensa. O que foi a tua trajetória até aqui, meu irmão? Para pensar nos processos que você viveu com Deus até aqui, meu irmão. Não é à toa. Não é por acaso. Mas é preciso passar por essa fase do curtimento. E como é que a gente passa por isso, pastora? O segredo é ter humildade de assumir as nossas responsabilidades. Aí eu vou me lembrar do filho pródigo. Rompe laço com o pai, mas continua na casa querendo os benefícios do pai, até ele pegar aquilo que ele acha que é dele, que na verdade que é do pai, ele não tem nada, né? Mas quando volta, ele não volta justificando. Ele já volta dizendo assim: pai, pequei. Pequei. A gente precisa ter humildade para assumir as nossas responsabilidades. Chega de ficar culpando o A, culpando o B, o C. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade, porque o nosso compromisso é com o oleiro. O nosso compromisso não é com o vaso, o nosso compromisso é com o oleiro. É Ele que nos forma. É Ele que nos dá propósito. Sabe, a gente fica perdendo tempo na fase de curtimento, por ter dificuldade de assumir as nossas responsabilidades e os nossos erros. Eu amo a minha casa, porque eu falo que eu aprendo na minha casa. Meu filho me inspirou a pregação hoje. Porque eu falei com ele, a gente precisa aprender a assumir responsabilidade. Tu errou, fala que tu errou. Tu fez, fala que você fez. Quanto antes a gente resolver, melhor. Sabe por quê? Problema a gente resolve, a gente não acumula.
Tudo que a gente acumula dá legalidade para bicho. Tudo que a gente acumula, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, vira legalidades. Aí a gente fica preso nessa fase de curtimento por imaturidade. Como o Pedrinho, criança, culpando o irmão. Mexeram lá num grupo aí, trocaram o nome de um grupo aí, pastor. Quem foi? Não é ninguém. Lá em casa é incrível, não é ninguém. Quem foi? Faz um rodeio para falar. E eu falei, não quero saber do rodeio, eu quero saber quem foi. É assim ou não foi? Eu amo vocês. Coloquei as 3 crianças sentadas, falei, Bruno, Pedro, Isaac, Biel. É só para quebrar, calma. Falei com eles. É interessante, o WhatsApp é dele, troca o número lá do trem e eles não sabem quem é não. Aí começa, não fui eu, quem foi? Aí vocês sabem, gente, que é um tal de, nega. Aí eu falei, vem cá, não quero desculpa. Eu quero saber quem foi. Se até eu acabar o almoço, vocês não me falarem quem foi, o culpado não aparecer. Só que deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que eu aprendi. Pastora Mara vai te colocar de castigo. Fica quieto, gente. Sério. Paz, é sério. Eu tinha muito costume de falar assim, olha, fez tal coisa errada, não vai tocar. Fez tal coisa errada, não vai mexer nas luzinhas. Até o dia que o Espírito Santo falou para mim assim, em vez de amarrar o teu filho no altar, tu quer soltar? Mandei uma mensagem pro Danilo na hora, tu lembra disso? Volta ele para a escala assim, volta ele para a escala assim. Porque a gente pensa que castigar os nossos filhos, tirando das coisas de Deus, a gente está só corrigindo, mas na verdade a gente tem que prender eles no altar. Eu aprendo com Abraão, quando ele pega o seu filho e amarra ali. Você acha que o menino, quando entendeu o que ia acontecer com ele, ele não quis dar um jeito de, pipa na linha, não? Mas ele não saiu por quê? Estava amarrado no altar. E a gente está precisando voltar a amarrar as nossas crianças no altar. Porque vira desculpa. Vira desculpa, errei num canto. Errei num prego. A gente está precisando tomar um pouquinho de VC na cara, vergonha na cara mesmo e falar, Deus, errei. Sabe, tô aqui na tua casa, errei, mas não vou largar o teu altar, prefiro largar o pecado do que largar o altar. Assumir as nossas responsabilidades. É melhor você ter, sabe, resultado do que só justificativa. Ai, gente, eu sou meio sistemática com as coisas. 1000 vezes alguém que chega para mim e fala assim, errei, me perdoa, do que ficar com... Não tenho, sou sanguínea, não tenho paciência para rodar para muita coisa. É melhor você ter um resultado do que ter justificativa. Porque se o teu líder, que é teu líder, o teu pai, a tua mãe, eu olho para o Pedro e falo, Pedro, eu sei, Pedro, me fala, Bruno. Te amo. A gente sabe. E a gente às vezes deixa para ver até aonde vai. Imagina Deus. É mais fácil tu assumir. Pai, pequei.
Deus, errei. Do que querer desamarrar as cordas que nos prendem no altar e ir viver uma vida inventada de desculpa, fora de propósito, e depois dizer, Deus me abandonou. Vão correr? Barro difícil. Amo essa igreja aqui, parede preta top, dá para eu bater das fotos. Luzinha, Mas quando o trem estreita, que palhaçada essas igrejas pretas. Luzinha pra quê? Essas cadeiras duras. Barro duro. Não aguenta ser confrontado. Ah, Jesus. Nem todo mundo está disposto a assumir as suas responsabilidades, os seus erros. Mas se eu puder dar um conselho para alguém aqui, porque essa palavra fala comigo aqui primeiro também, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades e ter humildade. Porque quando a gente alcança, a gente passa para a próxima fase, que é a do amadurecimento. Versículo de número 4 diz, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-lhe a fazer outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Só quando a gente está maduro, a gente vai estar preparado para enfrentar as perdas. Diga comigo, preparado para enfrentar as perdas. Que isso, pastor? Já passei tanta fase difícil. Já estou moído, já estou machucado, já chorei demais, já fui apertado. E agora que eu achei que eu estou bonzinho, que eu vou brilhar, vou alcançar o meu lugar, vem Deus e me quebra. Poxa, que sacanagem, hein? Que sacanagem. Deus está de brincadeira comigo, não é assim que a gente pensa? A gente tem que estar disposto a perder. Enfrentar as perdas. É Deus nos preparando para amadurecer. Você está pronto para ter só você vindo para a igreja? Você está pronto para sair daquele lugar que virou a tua zona de conforto? Que você sabe que te atrapalha de viver o propósito? Tu recebe mensagem, tu recebe ligação, preciso de um conselho, preciso de uma palavra, os meninos podem subir. E você nunca pode, por quê? A gente tem que amadurecer para perder. Eu não tinha ideia do tanto que eu ia ter que abrir mão e vir para um estado que só tinha eu. Natal, Ano Novo, aniversário. Se contentar com uma live, uma chamada de vídeo, uma mensagem. Mas por quê? Um dia Deus falou. Tu vai viajar e não vai voltar. Se quando Deus me falou lá em Brasília, eu falasse, não vou vir. Se quando chegou o tempo de concretizar a promessa, eu falava, eu não vou viver. Eu tenho todo o direito de escolher o que eu quero viver em Deus. Mas entenda que os processos de Deus são processos de Deus. E se eu não quero viver o processo de Deus, eu volto para cá, ó. Para a prancheta. O que é a prancheta, pastora? Vocês conseguem ver aqui? De repente, você vai dizer para mim assim, pastora, Deus me fez tanta promessa que eu ia ser um vaso de honra na casa dele. Que
o Senhor ia me enviar para as nações, eu faria. Só que por alguns motivos que você acha que você tem toda a razão, você não quis o que Deus quis para você. Aí o que você fez? Eu vou viver a minha vida. É a minha vida. É o meu jeito. Eu tô cansada de esperar o propósito de Deus. E o oleiro continua trabalhando em você. Aí ele fala assim: deixa eu mudar a forma dele. Deixa eu mudar a forma dela. Deixa eu colocar algumas marcas nele. Deixa eu colocar algumas marcas nela. Vamos ver. Não, eu não quero, eu não quero. Deus coloca em você e você está que nem esse vaso aqui, ó, furado. Tudo que Deus derrama se perde. Tu escuta a palavra e não guarda. Vai embora. Não quero. Não quero. E Deus continua fazendo a obra em você. Te molda. Muda algumas coisas. Até tenta manter o mesmo projeto, mas não quero. Quem tem promessa não morre. Te convido a fazer uma visita lá no Cachoeirinha. Quantos profetas de Deus profetizam? Tantos sonhos, tantas palavras proféticas. Ah, se eles pudessem vir aqui e pregar pra gente aqui hoje. Mas eu continuo não querendo. Deus vai começar a mudar as formas. Olha onde você vai chegando. Não quero. É duro demais. É só eu naquela casa. Parece que Deus esqueceu de mim. Eu estou todo quebrado. Deus não está vendo que eu estou quebrado. Mas por dentro você está cheio. Não, mas não. E Deus fala assim, então tá. Faz o seguinte. Fica de pé. Faz o seguinte. Vou para a prancheta. Ir para a prancheta de Deus é Deus pegar todas as promessas que um dia Ele te fez e jogar fora. É Deus pegar tudo aquilo que um dia Ele liberou para a tua vida que você não quis viver e falar assim: o que eu vou fazer novo para Ele? É Deus escrever agora uma nova história para você. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui que desde pequeno você sabe que você tem uma promessa. E você também sabe que você não vive o que Deus te chamou para viver. Tantas coisas Deus já fez em você. Tantos processos. Eu te pergunto hoje, aonde você está dentro desse processo? Aonde você está dentro desse processo? Alguém que só ouviu a voz de Deus? Ou você chegou até aqui no obedecer e parou? Será que você chegou no amadurecimento? Ou será que você parou só no curtimento porque começou a doer demais? Porque para chegar na última fase, que é servir, quando você chega no servir, você entende que é quebrado ou não, tu serve. Chorando ou não, tu serve. Se Deus falar para você não vai, você não move o pé, não vai. Se Deus falar para você senta, tu nem passa a mão para ver se tem cadeira, tu senta. Qual fase, eu te pergunto hoje, qual é a fase do barro que você tá? Será que você ainda tá lá no processo dos 200 para ver se você serve ou não para servir?
será que você hoje é a folha branca que veio parar na prancheta de Deus? Para Deus falar, vou ter que refazer de novo. Os sonhos, os projetos, as palavras, não vou poder concretizar, porque Ele não quer, Ele não vive o que eu tenho para Ele. Tem que começar de novo. Já viveu 10 encontros com Deus e não muda. Já teve tantas experiências com Deus e continua com o mesmo coração duro. Continua dizendo, Deus, é do meu jeito, é como eu quero, é como eu penso. Eu quero que o Senhor fale comigo quando eu quero ouvir a tua voz. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos. É lindo ouvir a frase de efeito, gente. É lindo a gente ouvir, suporte o processo para chegar no propósito. Mas você precisa entender aquilo que Deus tem pedido para você e como é que você precisa se comportar diante daquilo. Porque Deus libera a palavra, a gente acha que a gente vai sentar, vai cruzar o braço e vai ficar lá esperando Deus cumprir. Eu não preciso fazer nada. Deus não faz nada sozinho. Começa em você. Você precisa se comportar de acordo com a promessa que Deus te fez, moça. Ei, rapaz, você precisa se comportar de acordo com aquilo que Deus te prometeu. Não dá para falar do jeito diferente daquilo que Deus está falando. Não dá para ter uma postura diferente daquilo que Deus está te chamando para ser. Se Deus te chamou para ser um pregador, começa a estudar a palavra hoje. Começa a se comportar como um pregador da palavra hoje. Espírito Santo de Deus. Qual o propósito? Qual a fase que você chegou até aqui? Aí eu te pergunto mais, o quanto você está disposto a deixar Ele moldar, a deixar Ele fazer a forma para que você de verdade cumpra o propósito? Como que você quer falar de dor se você não experimentou dor? Como que você quer falar se você não vive? Eu acho incrível, porque Jesus, Ele nunca vai mandar a gente fazer uma coisa que Ele primeiro não ensinou a gente. Um dia o pastor estava pregando aqui e Deus colocou isso no meu coração. Pedro e João, depois que Jesus é assunto ao céu, eles vão para a porta do templo para orar. Quiser tirar aqui, pode tirar. Presta atenção nisso. Jesus é assunto ao céu e eles vão para o templo para orar. Eles vão para o templo para buscar a Deus. Só que antes, Pedro teve uma experiência com Deus, você lembra? Jesus chama eles para atravessar para o outro lado. E Pedrão vai sair do barco no meio da tempestade, vê lá o espiritual e fala assim: é Jesus? Então, se é Jesus, eu quero ir contigo. Pedro sai do barco, Pedro vai andar sobre as águas, e você sabe que por um momento Pedro vai afundar. Só que quando Pedro afunda, Jesus está lá, ó, estendendo a mão para ele. Aí lá em Atos capítulo de número 3, o que Pedro vai fazer para aquele homem? O que Pedro faz para aquele homem sentado na porta do templo? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta! Ai, ai, ai! Levanta!
roda. Oh, aleluia. Jesus não vai pedir para você fazer nada daquilo que Ele não falou com você. Jesus não vai te pedir para fazer aquilo que Ele não te deu experiência para poder falar. Oh, Espírito Santo de Deus. Você pode não estar entendendo. Você pode não estar vendo. Mas Jesus está dizendo: eu não parei de fazer a obra. Eu continuo no mesmo lugar. Eu faço, eu refaço. Mas tem uma coisa: não saia da roda. Meu Deus. Não saia da roda. Eu estou toda arrupiada. Jesus. Enquanto você está na roda, Jesus ainda está trabalhando em você. Tenha calma. Enquanto você está na roda, Jesus está tirando aquilo que Ele não quer em você. Tenha calma. Enquanto você está na roda, Ele está moldando e está colocando aquilo que Ele quer que você tenha. Tenha calma. Esse processo não é para te tirar da presença. Esse processo não é para te afastar da casa do Pai. Mas esse processo é para te formar de acordo da vontade do Deus. Ai, Espírito Santo. Não é para te afastar. Não é para te perder. Jesus sabe que está doendo. Jesus sabe que está incomodando. Jesus sabe que você está com medo. Mas Ele está dizendo: olha para mim. Olha para mim. Eu continuo no mesmo lugar. Eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando. Aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para completar. Aleluia. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, meu irmão. Fecha teus olhos aqui neste lugar. Espírito Santo. Você não está em outro lugar não, meu irmão. É aqui a olaria dele mesmo. Ele está aqui. Essa é a oportunidade de você falar para Ele: Deus, eu cheguei até aqui. Você ouvir a voz de Deus tão audível. O que foi que aconteceu? Não existe essa escada do sucesso no Evangelho, mas eu sei que te ensinaram assim, mas às vezes você pensa assim: nossa, eu cheguei quase fui pastor, quase fui levita, quase fui obreiro. Jesus está dizendo: opa, eu ainda não terminei a obra. Ele é fiel. Se você tiver coragem, faça sua oração sincera a Ele aí agora. Isso. Ora aí. Fala com Ele aí agora. Se apresenta diante dele. Fala com Ele aí. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. Deixa o oleiro te moldar aí agora.
tua oportunidade. Jeremias ouviu a voz de Deus e prontamente atendeu. Você deseja nessa noite reatar a tua aliança com o Senhor? Recomeçar? Eu convido você a sair do teu lugar e vir até a frente. Você está do lado de alguém aí que você sabe precisa de força. Pastora, sozinha eu não dou conta. Pede quem está do teu lado aí que ele vai te ajudar agora. Sai do seu lugar e vem. A decisão é sua. A posição que precisa tomar hoje é você. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Aleluia. Então vem, sem demora, vem, com teu poder entre dentro de mim. Fogo. Tem gente aqui que está precisando estar aqui. E você sabe disso. Você sabe tudo que você já viveu em Deus. Ah, pastora, eu já aceitei Jesus. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus. Eu estou te chamando para reatar o teu relacionamento com Ele. Tem coisa aí dentro. Você já fez terapia? Você já bebeu? Você já fumou? Para esquecer. E Deus está dizendo, não adianta tentar se matar. Eu não vou deixar. Meu Deus. A dor tem propósito. E a cura vem dele. Só Jesus conhece de verdade o teu interior. Jesus te viu, filha. Jesus te viu. Jesus te vê, mesmo quando você falava assim, tô sozinha. Deus, tudo que eu queria era um amigo de verdade para mim. Jesus viu. A tua vida está na mão dele. Meu Deus. Meu Deus. Jesus está descendo bálsamo pro teu coração hoje. Espírito Santo. Eu olho para você, Deus me mostra um coração com uma faca empunhada, transpassada. Porque a dor do que você viveu é isso que você sentiu no teu peito. Mas Jesus está dizendo, tem cura para o teu coração, filho. Tem cura para as tuas emoções, filho. Essa situação não vai te matar. Essa situação não vai te... Ele não perdeu o controle da tua vida.
que falou que era teu último culto? Espírito Santo fala no meu coração que tem gente que falou aqui que hoje era teu último culto. Era a última chance que você estava dando para Deus, mas não sabia você que Ele não parou de trabalhar na tua vida. Você precisa se posicionar hoje. Você precisa se posicionar hoje. Meu Jesus. Meu Jesus. Esse espírito de desistência vai ser quebrado da tua vida hoje. Esse espírito de desistência vai ser quebrado na tua vida hoje. Ei! Eu sinto aqui o meu corpo tremendo aqui. E o Senhor está falando comigo. Tem guerra no mundo espiritual aqui. Meu Deus. Jesus. Você sabe que Deus está falando com você. Mas eu vou ficar com vergonha porque sou crente, sou conhecido. É melhor você sair daqui com resultado positivo do que dando justificativa para Deus. Meu Deus. Chega de estar ferido e não pedir socorro. Chega de ficar parando sempre. Meu Jesus. Tudo que você começa, você para. Começa um estudo, parou. Entrou numa faculdade, parou. Começou uma outra profissão, parou. Está na hora de você fechar ciclo. Começa a se envolver na obra, para. Começa a se envolver no mistério, para. Começa a viver aquilo que Deus te chamou para fazer e para. Jesus está dizendo, hoje é noite de eu refazer a boa obra na tua vida. Tem que começar de dentro para fora. Tem que começar de dentro para fora. Entendeu?
Vamos orar por elas aqui nessa noite. Estende a tua mão para cá. Ah, Jesus. A tua história não vai ter um ponto final. Jesus está escrevendo uma nova história para pessoas aqui. Você não é obra do acaso, não. Você não é a obra do acaso, não. Você não é a filha que veio por acidente, não. Deus colocou você lá. Deus sonhou com você, menina. Tua mãe nem sabia que você estava na barriga dela. E Deus te colocou lá dentro. Eu sei que tem palavras que doem. Eu sei que tem palavra que machuca tanto que a solução é ferir você. Mas Jesus está dizendo, Ele te ama. E mesmo que a mãe abandona,
vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Você ouviu coisa que não era para você ouvir. E se até falou Deus, quem tinha que me proteger tá ferido. O guarda de Sião não dorme, menina. Hoje pode ser confuso, mas Ele te ama, Ele cuida, Ele envia socorro para a alma da gente. Útero que só gera. E às vezes é melhor dar maternidade do que só gerar. Só que só quando o útero gera, Deus envia alguém para cuidar e dar amor. Tá? Você é amada. Você é amada. E Deus está mandando eu dizer isso aqui assim, desse jeito, porque a voz que está gritando na tua cabeça é muito maior, dizendo que você não é amada, que você não é ninguém, que você não é desejada. Deus está dizendo que isso é mentira do diabo. Porque o que ele diz ao teu respeito é que você é amada por ele. Você é um projeto de Deus. E você vai dar certo, você vai crescer, você vai casar, você vai ter família e você vai fazer tudo diferente. Dá um abraço nela. Abraço. Você pode estender a tua mão para cá? Apresenta agora a vida. Qual que é seu nome? Misael? Qual que é o nome dela? Da Jéssica, da Ingrid e da Maria Luísa. Mas ora mesmo, se a sua mão está levantada, ora mesmo. Você não sabe a guerra que eles enfrentou para estar aqui. Você pode começar a orar, igreja? Cadê a voz da igreja? Senhor Deus, diante do altar do Senhor estão essas vidas, ó Pai. Vidas que o Senhor nunca esqueceu. Vidas que o Senhor sempre estava olhando para elas com um olhar de misericórdia. Vidas que o Teu Santo Espírito insistia, dizendo: os braços do Pai estão abertos. A casa do Pai está pronta. E elas estão no Teu altar nessa noite, Senhor. Elas estão diante de Ti nessa noite, ó Pai. E o Senhor nessa noite
troca as vestes. O Senhor nessa noite coloca a sandália nos pés. O Senhor nessa noite coloca um anel de autoridade, coisa que só os filhos do Senhor podem ter. O Senhor recebe nessa noite seus filhos, suas filhas. O Senhor nessa noite restaura, cura, sara, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição seja quebrada agora. Tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que traz angústia, tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo, ó Pai, que trouxe decepção, seja tirado da vida deles agora em nome de Jesus. E que o Teu Santo Espírito traga refrigério, traga conforto, traga paz. Que esse espírito de suicídio saia em nome de Jesus. Espírito de suicídio, nós te damos uma ordem agora. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora. Espírito de morte, larga a vida dela agora em nome de Jesus. Porque o que vai reinar a partir de agora é vida e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. Esse abraço que vocês estão recebendo aí agora é um abraço de Deus, mostrando para vocês que Ele sempre cuidou, sempre vai cuidar. Não se esqueça que vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas. E Deus sabe que vocês precisavam desse abraço. Deus conhece a angústia do coração de cada um de vocês. Amém. Acende a luz para mim, fazendo um favor. Eu quero que vocês olhem para trás e vejam a família que Deus colocou para cuidar de vocês, para amar vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vindo em nome de Jesus. Igreja, levante sua mão e diga assim: irmãos, irmãos, seja bem-vindos. Diga assim: conte comigo pro que der e que vier. Amém? Se você puder, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã, nessa noite, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Vamos embora para casa, vamos? Mas antes de nós irmos embora, quero te convocar a fazermos mais uma oração nessa noite. Nós sabemos que a nossa nação, o nosso Brasil, está passando por um processo. Aí talvez você possa dizer assim: pastor, processo político? Eu digo para você que é muito mais sério do que isso. É muito mais sério do que você imagina. Por quê? Porque não está relacionado com A ou com B, mas está relacionado principalmente dos princípios cristãos que nós pregamos, que nós vivemos. Por isso que eu digo para você que tem muita coisa em jogo.
Mas talvez você, como cristão, ainda insiste em dizer assim: pastor, mas o A não é crente, não. Pastor Bruno, uma pessoa que sai daqui vai se batizar no Rio Jordão, uma pessoa que faz questão de onde estiver, de estar em uma igreja, alguém que prega princípios, principalmente princípios importantes para nós como família. Eu não posso julgar essa pessoa e dizer que ela não é crente. Não, mas ele não é, fala muito palavrão. Irmãos, eu no meu processo de convertimento, eu não era de falar muito palavrão não, mas até Deus me moldar e me libertar, falei alguns palavrões mesmo. Não é não. Você sabia que esse julgamento foi feito pelos discípulos também? Chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, tem alguém ali, que prega o evangelho, expulsa demônios, cura, mas não é discípulo do Senhor, não está no nosso meio. Sabe qual foi a resposta de Jesus para eles? Aquele que não é contra nós, é por nós. Pastor, não, mas o B, na época do B tinha faculdade, na época do B comia carne, na época do B o pobre comprou carro. Aí eu faço a pergunta que muitos fazem por aí: mas na época que o B governou, eu estava onde? Será que só eu que fiquei pobre? Só eu que o único pobre que enriqueceu foi eu? O único pobre que não fez faculdade foi eu? O único pobre que não comprou carro foi eu? Mas como eu disse para vocês aqui, irmãos, o que está em jogo são princípios cristãos, valores que não se negocia. Por mais que na época que o B governou fez coisas que beneficiou o país, mas o B defende coisas que ferem os nossos princípios cristãos, e que os nossos princípios cristãos não são negociáveis. Não vendemos, não trocamos, morremos defendendo até o fim. Pastor Bruno pediu, pastor, encerra, faz a oração, ora pela bandeira do Brasil, ora pelo nosso Brasil. Eu ia pegar a bandeira e ficar segurando ela aqui, mas o pastor Bruno veio e colocou ela nas minhas costas, e Deus falou: diga para o meu povo que eu estou colocando a responsabilidade do Brasil nas costas da igreja. A igreja vai ter que carregar esse peso. Por quê? Não, pastor, Deus vai agir, Deus não vai permitir. Ei, Deus não vai lá voltar no seu lugar, não. Não, pastor, mas Deus era quem escolhia os reis na época, mas quem ungia era quem? Era Deus ou era o homem? Quem ungiu Saul foi Samuel. Quem ungiu Davi, que Deus escolheu, foi quem? Foi Samuel. Foi Samuel que ungiu, foi o homem. Pastor, o senhor vai falar de política? Não, irmãos. Aqui não é lugar de falar de política. Eu estou falando de princípios bíblicos, cristãos, que estão perto de ser feridos por ideologias malignas. Estou pedindo para você votar em A e nem B. Só estou pedindo para que você ore, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos orar. Quero que você peça a Deus que tenha misericórdia de nós. Peça a Deus que tenha misericórdia, mas não
transfira a sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade. Não negligencie a sua responsabilidade. Sabe por quê? O texto lá da Bíblia diz assim, ó: e os portões do inferno não prevalecerão contra Deus? Não, a Bíblia está dizendo que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, eu estou disposto a dar uma voadora nesses portões. Eu vou de voadora. Ok? Depende de mim. Depende de mim. Estenda as suas mãos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Nessa noite, meu Deus, a tua igreja unida, reunida, clama pelo teu nome, pedindo ao Senhor que venha com misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. E que o teu Santo Espírito possa nos direcionar, nos dar direção, ó Pai. Porque nós não somos ovelhas sem pastor, nós temos um pastor. Então pedimos que o Senhor possa nos guiar, possa nos direcionar, jogar por terra todo o mal, Senhor, que tem tentado ferir os princípios que a tua palavra tem nos ensinado. Todo o mal que tem se levantado contra a família, todo o mal que quer acabar, meu Deus, com tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por todos nós. Ó Deus Santo, Deus querido, nessa noite nós assumimos a posição de guerreiros, homens e mulheres de Deus que estão dispostos a lutar e a guerrear, porque, meu Deus, nós estamos aqui para defender os princípios que há na tua palavra. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos valores, nós temos princípios que não são negociáveis. Nós não vendemos, nós não trocamos, pelo contrário, nós defendemos até a morte. Assim como Jesus defendeu os princípios dele até a morte de cruz, nós também defenderemos até a morte. Nós lutaremos com todas as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. E nós cremos e acreditamos em nome do Senhor Jesus que o mal não vai prevalecer. Oh Deus, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, e que o teu povo possa marchar para a guerra, que o teu povo possa entender que o que está em jogo não são partidos políticos, não é A nem B, mas o que está em jogo é tudo aquilo que o Senhor Jesus pregou quando anunciou o Evangelho. O que está em jogo é a deformação do que é a família, é a deformação dos princípios morais, bíblicos, que o Senhor deixou para a tua igreja. É a liberdade da igreja poder anunciar o teu Evangelho. É a liberdade de podermos te adorar livremente. É a liberdade de podermos, Senhor, declarar que só o Senhor é Deus. A liberdade que foi conquistada com sangue lá na cruz do Calvário. Essa liberdade que está em jogo, Senhor. Então peço, Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, meu Deus, nós também oramos em favor das outras nações, tenha misericórdia, meu Deus, da Nicarágua, tenha misericórdia, meu Deus, da Venezuela, tenha misericórdia da Argentina, Senhor, países que estão passando por essas tribulações, países que estão sofrendo, Senhor. Tenha misericórdia, seu Pai, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo
esteja sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E quem crê, diga amém e glorifica para cima.